Eu estava fazendo estágio na época e vivia cansado por causa da rotina desgastante. Acordava cedo, corria para pegar meu ônibus, ia para a empresa. No começo da noite, corria para a faculdade e, bem tarde da noite, finalmente ia dormir, para repetir toda a rotina no dia seguinte. E foi assim por longuíssimos 4 anos. Coisas completamente inusitadas aconteceram comigo neste período, e a história a seguir é só uma das muitas que presenciei nesta época. Toda semana, à mesma hora, no mesmo ponto de ônibus, lá estava ele. O gordinho. Todos conheciam a figura. Um rapaz de estatura mediana, cabelos castanhos escuros e um olhar desconfiado. Ele pegava o ônibus todas as sextas-feiras, e a viagem de 40 minutos se tornava o centro de entretenimento para as mesmas pessoas que já haviam se acostumado com a rotina. O mesmo ônibus, o mesmo horário, e o gordinho com suas histórias. Às vezes, ele falava de sua avó, que tinha uma casa cheia de plantas, ou do cachorro, que, segundo ele, se achava um gato. Mas o que mais divertia os passageiros era quando ele começava a falar sobre suas tentativas de conquistar mulheres, sempre com um tom exagerado e dramático, como se fosse um personagem de novela. Ele era um mentiroso nato, e ora ele contava como se fosse solteiro, ora como se fosse noivo ou namorasse. Enfim, lorotas sem qualquer fundo de verdade. No ônibus, mesmo aqueles que não costumavam sorrir, se viam soltando risadinhas discretas, como se a cada história ficasse mais difícil acreditar nas aventuras do gordinho. O curioso é que ninguém sabia realmente de onde ele vinha ou para onde estava indo. Mas, aos poucos, o ônibus passou a ser o seu palco. O gordinho virou uma figura tão presente naquele horário que sua ausência era sentida nos outros dias. As conversas que se criavam entre os passageiros durante o trajeto acabavam inevitavelmente esbarrando em seus relatos, como se todos estivessem, de alguma forma, conectados por aquele personagem improvável. Alguns até começaram a arriscar palpites sobre o que ele falaria na próxima sexta-feira. Hoje vai falar da aula de karatê que tentou fazer e acabou paquerando alguém, dizia uma senhora do fundo do ônibus. E assim, o gordinho, com suas histórias simples e às vezes surrealistas, se tornou uma parte vital daquele pequeno universo em movimento. Os passageiros até achavam graça, e logo o contador de histórias virou uma lenda urbana dentro do coletivo. Quando ele subia, alguém já dizia: "Aí vem o gordinho, o contador de histórias. Não vou conseguir dormir no ônibus hoje." E a galera sabia que em poucos minutos a paz do trajeto seria quebrada por uma de suas histórias mirabolantes e as inevitáveis risadas nossas, meros espectadores de suas delirantes aventuras. Ele sempre fazia questão de ficar bem no meio do ônibus, onde todos podiam ouvir sua narração. Sacava o celular com uma naturalidade ensaiada e, com um sorriso no canto da boca, começava a falar com alguém do outro lado da linha. Os passageiros sabiam que não era uma conversa real, pois de tanto inventar, ele já tinha dado várias vaciladas, se contradizendo. Sabiam, mas ao mesmo tempo se divertiam com as histórias mirabolantes contadas por ele. Num dia qualquer, ele fingia estar conversando com a esposa de seu irmão. A voz dele, imitando o tom de alguém muito sério, deixava claro que algo incrível estava acontecendo. "Ah, cunhada, você não pode fazer isso. Não acredito que você deu em cima de mim na festa. Logo eu", dizia o gordinho, com uma expressão que variava entre a indignação e a diversão. Algumas risadinhas escapavam dos passageiros, que logo trocavam olhares desconfiados. "Isso é uma piada?" se perguntavam. O gordinho parecia se divertir imensamente com o cenário que criava na mente das pessoas, como se vivesse intensamente os diálogos que inventava, para nós do coletivo ouvirmos. "Eu sei que somos amigos, mas isso não pode passar em branco. Não dá para continuar fingindo que nada aconteceu. Eu te respeito, cunhada, mas agora você precisa me explicar." Continuava, com uma postura exageradamente séria, olhando por cima das pessoas como se todos não estivessem ouvindo o que ele falava. A cada frase, mais risos abafados surgiam entre os passageiros, que não sabiam se deveriam participar da farsa ou apenas assistir àquela atuação, fingindo demência. Logo, o gordinho deu uma pausa dramática, olhou pela janela e, com a mesma voz convicta, retomou o diálogo, agora com um novo enredo. "E o pior, cunhada, é que você fez isso na frente do meu irmão.
Não acredito que você me colocou nessa situação. Ele vai me matar. O ônibus, já acostumado com suas histórias, parecia mais atento do que nunca, como se todos os passageiros estivessem esperando pelo desenrolar daquela situação impossível. Uma senhora mais velhinha, que normalmente se mantinha em silêncio, não conseguiu segurar a risada, e de repente, todos perceberam que a atuação do gordinho havia se tornado um tipo de espetáculo. Ele, no entanto, fingia não notar o pequeno palco que havia criado. Estava imerso em seu próprio mundo. Os passageiros, que um dia o consideraram apenas uma figura estranha, agora aguardavam com curiosidade o final daquela trama mirabolantemente improvisada. Na semana seguinte, era a vez da suposta aluna de boxe dele. Ela tentou me agarrar no meio da aula, acredita? Eu estava lá, treinando, e ela simplesmente... Puf! Ela me empurrou contra a parede. Mas não é assim que se faz, né? Estou fora desse jogo, ainda mais com uma garota tão musculosa, né? Ele performava como se conversasse com um amigo no telefone. Claro, ninguém acreditava, mas o gordinho falava com uma convicção que até os mais céticos ficavam curiosos e com um pouco de dúvida se era verdade ou não aquelas histórias. Em um outro dia, o gordinho estava com aquele sorriso típico, meio travesso, quando começou a contar mais uma de suas histórias. Dessa vez, o alvo da narrativa era uma cantora famosa. Ele começou com a certeza de quem estava prestes a revelar algo épico. Cara, você não vai acreditar. Um dia me chamaram para dar umas aulas de defesa pessoal para uma celebridade. Aquela que faz todo mundo tirar o pé do chão no carnaval. Sabe aquela? O gordinho encenava de um jeito que, se você não tomasse cuidado, acabava realmente acreditando nas lorotas que ele contava. Pois bem, fui até a casa dela. Uma mansão absurdamente grande, tipo um palácio com piscina, campo de futebol e até um mini zoológico. A cantora, que é conhecida por ser um verdadeiro ícone, estava preocupada com a segurança dela, então, como sou o melhor quando o assunto é defesa pessoal, aceitei o convite sem pensar duas vezes. Nesta parte da história, uma mulher cutucou a outra que estava ao seu lado e perguntou baixinho: "Essa cantora não mora na Bahia?" E as duas caíram na risada. O gordinho continuou como se o amigo do outro lado tivesse perguntado a mesma coisa. "Sim, cara. Ela mora na Bahia, mas também tem casa aqui em São Paulo." Ele era demais, como ninguém para inventar história. Quando cheguei lá, ela me olhou de cima a baixo e falou: "Então você é o cara que vai me ensinar a me defender?" E eu, com aquele olhar de quem sabe o que faz, respondi: "Isso mesmo. Comigo você vai aprender a fazer os outros pensarem duas vezes antes de chegar perto de você." O gordinho pronunciava cada palavra com orgulho, acreditando na própria história. "A gente começou a treinar os movimentos básicos", ele continuou. "E toda vez que ela errava um golpe, eu corrigia com uma paciência de mestre. Aí, no meio do treino, ela deu um passo mais perto e disse: 'Sabe, você é mais forte do que parece.' Na hora, eu quase soltei uma risada. Olhei bem nos olhos dela e falei: 'Eu não sou apenas forte, sou grande, e isso faz toda a diferença.' Ela piscou e, com um sorriso, respondeu: 'Eu adoraria ter alguém como você me protegendo.' Aí pensei: ela sabe o que está falando, claro. E segui ensinando com aquele jeito todo especial, onde ninguém fica com dúvida de quem está no comando. Claro que ela não ia parar por aí. A cada defesa, ela ficava mais impressionada comigo. No final, ela me agradeceu e disse que se algum dia eu quisesse um trabalho fixo como segurança pessoal, era só avisar. Eu saí de lá me sentindo o máximo. E ela não vai me esquecer tão fácil, não é mesmo? Ele sempre foi puro ego. Numa outra sexta-feira, a história foi direcionada para um suposto relacionamento que ele tinha. "Minha noiva, amigo. Ela está completamente obcecada por mim. Ela me compra tudo, me faz jantares incríveis, é uma verdadeira mulher apaixonada. E você sabe, né?" Continuava ele, fingindo estar falando com um velho amigo. "É difícil resistir a tanto carinho." Enquanto ele dizia isso, a risada nervosa de alguns passageiros enchia o ônibus. Era impossível não ver que ele provavelmente nunca tinha tido aquele relacionamento contado. "Outro dia", ele continuava com uma expressão séria, "ela me pediu para escolher um presente e, na brincadeira, adivinha o que eu escolhi? Um celular novo. E claro", ela disse, "você merece o melhor, meu amor."
Eu disse que ela não precisava se preocupar com isso, pois eu compro as coisas que desejo, pois sou o tipo de cara que sabe o que quer. Mas aí, no fim, ela foi lá e comprou o celular do jeito que eu disse para ela que eu gostava. Eu não quis contrariar, né? Porque a minha noiva tem muito bom gosto. Não é à toa que me escolheu. Ele se gabava. Enquanto os passageiros trocavam olhares e as risadas contidas se espalhavam pelo ônibus, o gordinho fingia não perceber nada. Ele fingia estar completamente imerso em sua ligação telefônica. E tem mais, velho. No meu último aniversário, ela me preparou uma festa. Quando cheguei, a casa estava toda decorada e tinha tudo o que eu gosto de comer. Pizza, hambúrguer, refrigerante. Foi como estar no paraíso. Fiquei até sem palavras. Eu falei para ela: "Querida, você é a mulher da minha vida." E ela, toda emocionada, respondeu: "Eu sei, meu amor, eu sei." Como resistir a tanto amor, amigão? Ele fez uma pausa dramática, esperando a reação dos outros. Alguns passageiros riram abertamente, enquanto outros tentavam não olhar diretamente para ele, já cientes de que tudo aquilo não passava de mais uma de suas histórias inventadas. Mas o gordinho, claro, seguia firme, como se realmente tivesse o mundo a seus pés. Um belo dia, resolveram pregar uma peça no contador de histórias. Eu não sabia, e até hoje não sei o nome desta passageira, então vou chamá-la de Lucila. Ela era uma das passageiras mais observadoras e, com um diferenciado senso de humor, decidiu colocar um plano em ação. Cansada de ouvir as mentiras do gordinho e irritada com suas constantes histórias, ela teve uma ideia e contou em meio a risadinhas o que pretendia fazer quando o nosso personagem peculiar estivesse dentro do ônibus pronto para mais uma de suas histórias. Lucila fingiu interesse. Quando o gordinho subiu no ônibus e se posicionou no meio do coletivo, ela começou a olhar para ele com um sorriso exagerado e um brilho nos olhos. Ele percebeu, mas fingiu não ter visto e iniciou sua típica performance de conversa no celular. Mas Lucila logo se intrometeu. "Oi, tudo bem?" Ela começou. Ele tentou ignorar, mas Lucila o encarava e ele ficou vermelho na hora. "É que vou falar com a minha noiva agora." O gordinho balbuciou tentando encerrar a conversa. "Ah, ela pode esperar." Lucila insistiu, encarando-o, que não teve outra alternativa a não ser enfiar o celular de volta no bolso da calça. "Um partidão como você, noivo! Que desperdício!" Lucila era uma ótima atriz. "Pode me contar mais sobre isso?" Ela foi direta e ousada. Todos os outros passageiros olhando para ela perplexos. Que atuação da moça! Ela parecia realmente interessada por ele, completamente atirada. O gordinho, tomado pela surpresa, ficou visivelmente desconfortável. Seus olhos ficaram arregalados e ele começou a gaguejar. Suava frio, tropeçando nas palavras. Eu não... Ela só é muito carinhosa, só isso. É tudo... Não sei." Lucila, por sua vez, continuou com um sorriso ainda mais largo e uma postura totalmente desinibida. "Ah, eu entendo, lindão. Você deve estar muito ocupado com essa noiva maravilhosa, né? Deve ser difícil manter os pés no chão com tanto carinho e... presentes, como você disse. Um celular novo, foi isso mesmo?" "Uau, acho que é o sonho de todo homem ter uma noiva tão generosa. Eu soube que ela até te levou para uma viagem internacional no último mês. Não foi isso? Deve ter sido maravilhoso, imagina só, em um hotel 5 estrelas na beira da praia." Os outros passageiros estavam quase em estado de choque e o silêncio no ônibus era quase palpável. Alguns tentavam disfarçar o riso, outros olhavam para o gordinho com pena, como se estivessem vendo um filme de terror. Ele, por sua vez, estava completamente encurralado. O suor já escorria por sua testa, ele engoliu em seco e tentou sorrir, mas sua tentativa era mais parecida com um espasmo nervoso. Eu... Não foi bem assim. É só que ela tem um carinho muito especial, mas a gente tem nossas limitações, sabe?" Ele estava começando a se perder nas palavras, os pensamentos estavam embolados, e as risadinhas abafadas dos passageiros só pioravam a situação. Lucila, então, aproveitou o momento de fraqueza e, com um olhar cúmplice, completou. "Claro, lindão, claro, mas não se preocupe, eu não sou ciumenta.
Tenho certeza de que você vai me dar o mesmo tratamento que deu para aquela cantora. Como é mesmo o nome dela? Lucila provocava. O gordinho, já sem saber como reagir, se encolheu todo apertando a mochila contra o peito como se fosse sua única defesa. E ali, no meio do ônibus, ele finalmente percebeu que talvez estivesse dando munição demais com suas histórias, para as pessoas que podiam muito bem usar contra ele, como Lucila estava fazendo. Os outros passageiros, já cientes do plano da moça, começaram a rir e a soltar comentários. Vai arranjar outra garota, gordinho? Ou vai arregar para ela? Logo você! Não esperava isso, não, gritou um homem. Outro passou a imitar o gordinho, fazendo uma voz engraçada e dizendo: Olha o gordinho arregando! O clima era de total desconforto para o pobre rapaz. Ele, sem saber o que fazer, foi em direção à porta de saída e deu sinal alguns pontos antes do seu destino, tentando escapar daquela situação. Quando o ônibus parou e abriu a porta, o gordinho deu um salto para fora. Tamanho era o seu nervosismo. Apertou o passo e andou em direção contrária à do ônibus sem olhar para trás. Os passageiros foram ao delírio. Gritos, risadas e olhares chocados com toda a cena assistida. Alguém gritou: Boa sexta-feira para você também, gordinho! O rapaz nem olhou para trás. Só continuou andando rápido. Quando o ônibus fechou a porta e ele virou a esquina, uma salva de palmas ouviu-se para Lucila, que fez reverência como se estivesse agradecendo o seu público no final de um espetáculo teatral. Alguns perguntaram como ela conseguiu ser tão convincente. O resto da viagem só se ouvia comentários sobre a invertida que o gordinho tomou de Lucila naquela típica sexta-feira. Nunca pensou que suas próprias histórias o colocariam em uma saia justa tão engraçada. Para nós, é claro. O gordinho desapareceu. Durante um mês inteiro, ninguém viu ou ouviu falar dele. O ônibus, então, seguia sua rotina normal, mas algo estava faltando. Os passageiros sentiam falta das histórias exageradas e começaram a perceber que, apesar de tudo, as lorotas do gordinho eram uma boa diversão para passar o tempo. Sem ele, a viagem estava monótona. Até que, quase 2 meses depois, o gordinho voltou. Mas algo estava diferente. Ele subiu no ônibus, olhou para os passageiros e, ao invés de sacar o celular para começar sua história como de costume, simplesmente ficou quieto a viagem toda. Não contou nenhuma de suas histórias inventadas. O silêncio foi penoso. Os únicos barulhos que se ouvia eram os vindos da rua e o do motor do ônibus. Todos estavam curiosos, olhando para ele, como se esperassem que o velho gordinho voltasse à sua rotina de histórias inventadas. E isso se repetiu na semana seguinte. O gordinho apareceu de novo e ficou quieto, quase que triste. Ele subiu no ônibus, sentou-se em um dos bancos e ficou em silêncio, apenas observando a paisagem pela janela. Alguns minutos se passaram e, aos poucos, os passageiros começaram a se incomodar com o silêncio dele. Lucila, que estava observando-o atentamente, tentou puxar assunto. E aí, lindão, como estão as coisas com sua noiva? A mulher maravilhosa que te dá presentes caros e viagens? Ele olhou para ela com uma expressão séria e respondeu: Não estou mais com ela. Eu decidi focar em outras coisas. O silêncio seria quase ensurdecedor se não fosse o barulho que o coletivo fazia para se locomover. Ninguém sabia o que dizer, nem Lucila. Todos só se olhavam. Gordinho estava real? Ele parecia estar sério? A verdade era que ninguém sabia como reagir àquela nova versão dele. O ônibus seguia seu trajeto, mas o clima estava carregado de uma estranha curiosidade e todos sabiam que, de alguma forma, a viagem nunca mais seria a mesma sem as histórias do rapaz contador de histórias. Foi quando Lucila teve uma ideia e, com um sorriso malicioso, quebrou o gelo. E aí, lindão, não vai ligar para aquele seu amigo hoje? Ele vai ficar triste de não ouvir mais uma de suas histórias. Vai mesmo ficar quieto o trajeto inteiro? Ele olhou para ela meio sem entender e Lucila continuou. Vai, liga para ele e conte como foi o final de semana passado com sua noiva. Ela incentivou. Tenho certeza que esta história de que vocês terminaram é bobagem. Vai, liga logo. O gordinho
Aparentemente mais confiante e meio que derretido pelo interesse de Lucila, tirou o celular do bolso e, com um olhar confiante, fingiu digitar um número e começou mais uma de suas mirabolantes histórias. Oi, mano. Desculpa o sumiço. Eu estava ocupadíssimo com a minha aluna de boxe. E olha, ela tentou me agarrar de novo. Mas eu não sou mais o mesmo, amigão. Estou focado em ser um homem mais sério agora, sem essas confusões. A galera, claro, explodiu em gargalhadas. A história já era velha, mas foi divertido ver o gordinho de volta à ativa com suas histórias mentirosas. E ele, com um sorriso de quem tinha mais histórias de onde aquelas tinham vindo, acrescentou: Mas sabe, amigo, enquanto eu estava nessa de ser um homem sério, eu me meti numa roubada. Outro dia, eu estava no aeroporto esperando o meu voo para um evento nos Estados Unidos. Meu celular tocou e fui chamado para fazer uma palestra sobre defesa pessoal. Eu, claro, aceitei na hora. Só que o que ninguém me avisou é que o evento teria também luta de boxe de verdade. E quem estava lá? O Popó. Eu sei, parece mentira, mas juro, ele estava lá. E acredite, me desafiou para uma luta. Aí eu aceitei, claro. Pensei, agora vai ser a hora de mostrar que também sou bom. Só que, você sabe, né? A luta começou, e no meio do combate eu percebi que o Popó não estava pegando leve, não. Ele me deu um soco que quase me nocauteou. Eu só vi estrelinhas. E claro, no final ele me levantou, deu um tapinha nas minhas costas e disse: Rapaz, você é um grande lutador, mas agora vai ter que me pagar uma pizza para compensar essa luta. E sabe o que aconteceu depois? Nós fomos para um restaurante e ele pagou a pizza, porque é isso que os campeões fazem, né? São gente boa pra caramba com seus adversários e fãs. Até hoje estou esperando a minha revanche, mas acho que ele anda muito ocupado com as lutas. O gordinho não tinha limites. Tínhamos acabado de constatar isso com essa história maluca. Quando ele desceu no seu ponto, alguém meteu a cabeça para fora da janela e gritou: Até sexta que vem, Forrest Gump! A história de hoje foi mais ou menos, hein? Na próxima, seja mais criativo. As gargalhadas no ônibus foram estrondosas e alguns passageiros estavam quase caindo dos assentos de tanto rir. O nosso contador de histórias, com um sorriso de satisfação e mais confiante do que nunca, fez um joinha e desceu a rua feliz da vida, acenando e sorrindo para os passageiros. O ônibus seguiu seu caminho, com todos rindo e comentando a história que tinham acabado de ouvir. A normalidade, enfim, parecia ter voltado àquele coletivo. E assim, semana após semana, ele continuava contando as suas aventuras, fazendo do ônibus não apenas um transporte, mas um palco de suas histórias, que, embora absurdas, uniam todos em risos e gargalhadas, tornando a longa e cansativa viagem em um momento de descontração e divertimento. Já se passaram muitos anos desde esse período da minha trajetória, e de vez em quando me pego relembrando esse personagem peculiar que marcou esta época da minha vida.